Bom, vamos iniciar então mais um estudo no livro de Provérbios. Hoje eu vou encerrar essa primeira parte que é minha, né? Essa primeira perícope, que vai do verso 1 ao verso 7 do capítulo 1. Antes de iniciar na leitura do texto e adentrar na exposição desses últimos dois versos, eu quero iniciar, como falei que ia falar, né? Iniciar compartilhando aquela experiência que ocorreu comigo na última quinta-feira e meus pensamentos a respeito dela, né? Eu estava voltando do trabalho de noite, estava chovendo bastante e escorreguei lá na escada lá do mergulhão e caí com tudo, né? Eu estava com o violão na mão, eu fiz aquele barulho e tudo mais. Eu fiquei um tempo caído ali, mas o que me fez ficar em choque, o que me fez ficar pensativo foi ver, né, várias pessoas ao meu redor e nenhuma via a mim para saber se eu estou bem ou se eu precisava de ajuda, né? Inclusive eu até comentei, né, que uma passou por mim pouco depois da queda e só ignorou e passou adiante, né? E aí voltando para casa eu fiquei pensando bastante nesse ocorrido e relacionando com o estudo da semana passada, né? Onde a gente viu que nós não devemos ser ingênuos. Nós não devemos ser ingênuos. E o que me parece é que nós temos uma tendência, em muitos casos, de esperar o melhor das pessoas, né? Eu não sei porque isso ocorre, talvez seja uma manifestação dessa eternidade em nós, mas nós não devemos ser ingênuos. Esse tipo de episódio e episódios como esse, que está sempre ocorrendo ao nosso redor, nem sempre conosco, mas está sempre ocorrendo ao nosso redor, ele deve nos fazer lembrar que nós vivemos em um mundo caído. Esse que deve ser o nosso pensamento ao meditar e ao ver, ao vivenciar momentos como esse. Nós estamos em um mundo caído. Muitas vezes momentos como esse nos faz desanimar, nos faz nos afastar da fé cristã, da fé de Deus, né? Assim como momentos como esse em maior proporção, como as catástrofes que ocorrem, também da mesma forma. Muitas pessoas entendem isso como uma evidência da inexistência de Deus, quando na verdade esses acontecimentos são na verdade uma evidência de que nós vivemos em um mundo totalmente depravado, um mundo caído, e essa deve ser a nossa leitura. E se a gente ler dessa forma esses desastres, esses acontecimentos, esses episódios, nós vamos então glorificar a Deus mesmo nesses episódios, porque Deus, ele iluminou o nosso caminho, ele abriu a nossa visão, né? Abriu os nossos olhos, né? Mas permitindo assim sermos diferentes de pessoas que estão ainda vivendo na prática do pecado deliberadamente e principalmente nos fazendo ansiar pela eternidade. Por essa reflexão que eu fiz diante desse episódio, eu acho que cabia nesse nosso estudo de hoje. E que vai acabar sendo até uma boa introdução para o que a gente vai expor essa noite. Então vamos fazer a leitura mais uma vez, a derradeira vez, desses primeiros 7 versos, que na semana que vem já vai estar você com a palavra, para fazer a exposição do verso 8 em diante. Então vamos lá, verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Esse verso 6 aí já vamos expor, né? Por último, o temor do Senhor, o princípio do conhecimento, ou outras versões, o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, verso 6, ele começa dizendo: para compreender o significado das palavras e parábolas. Uma vez eu vi uma palestra, se eu não me engano, do Karnal,
E ele falou uma coisa muito interessante, que foi mais ou menos assim, que uma questão, sempre ficou na minha mente isso, né? Eu costumo falar isso com muita frequência, né? Que uma questão só será simples se não tivermos estudado o suficiente sobre ela. A gente até comentou alguma coisa sobre isso no decorrer da semana, né? A grande realidade é que a vida ela é complexa. E quando escrevemos a respeito da vida, esses escritos refletem, obviamente, essa complexidade. Afinal de contas, a vida ela é complexa. E o texto está nos dizendo que o caminho da sabedoria passa por fazer leituras mais profundas da vida e de seus aspectos, para compreender o significado das palavras e parábolas. Estudar as Escrituras de forma séria nos levará a deixar de fazer leituras superficiais. Infelizmente, no mundo gospel, hoje a gente vê muitas pessoas declarando que a vida ela é muito simples e nós é que o complicamos. Entretanto, as Escrituras elas nos mostram que a vida ela não é simples. A vida ela é complexa. E ele continua dizendo assim, ditados e enigmas dos sábios. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as verdades adivinhas dos sábios muitas vezes não são simples de entender. Exige diligência no estudo, exige releituras. Eu costumo dizer que é como uma lemniscata ascendente, né? Lemniscata é aquele símbolo do infinito, né? Só que ascendente. Imagina que toda vez que vai dar uma volta ela sobe mais um pouquinho. E é assim que funciona o processo de aprendizado, né? A gente estuda, e aí a gente começa a aprender alguma coisa, vai desconstruir algumas outras coisas. Aí nós acabamos tendo algumas dúvidas, aí estudamos mais, e aí vemos que tínhamos coisas que a gente achava que entendeu, mas não entendeu, entendeu errado. E aí a gente aprende outras coisas, e aí aparecem outras dúvidas, e assim vai progredindo. Até a consumação, né? Os assuntos complicados eles não podem ser descartados em nossas vidas. Eles são parte da estrada para a sabedoria dos céus. Estou lendo agora o livro chamado Custo do Discipulado. O Jonas Madureira ele trabalha bastante a questão da diferença entre os discípulos e a multidão. E essa é uma diferença. Como lidar com a complexidade. Como a multidão lida com a complexidade, como os discípulos lidam com a complexidade. E a gente tem textos, evidências que mostram que a vida ela não é tão simples. Tem vários textos, né, que mostram que a vida ela não é simples em todos os seus aspectos. Né? Muito pelo contrário. Há aspectos onde ela é complexa. E a gente vai ver, por exemplo, nos evangelhos, Jesus falando de forma complicada por parábolas. Ele falava de forma complicada por parábolas e comumente tanto a multidão quanto os discípulos tinham dificuldade de entender. Mas qual era a atitude da multidão e qual era a atitude dos discípulos? A multidão ia embora. Os discípulos não. Iam até Jesus para pedir que ele explicasse. Então a multidão, quando lida com um assunto mais difícil, e aqui a gente pode destacar, dar ênfase aos assuntos mais difíceis das Escrituras, por exemplo. Como que a multidão lida com esses assuntos mais complicados da vida ou das Escrituras? Ele foge sem se importar em aprender. Mas os discípulos não. Os discípulos eles têm sede de conhecer a verdade, por mais difícil que seja. E aí fica a pergunta, né? O que nós somos? Aonde nós nos encontramos? Na multidão ou em meus discípulos? E aí entra o último verso, verso 7, que vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A gente já trabalhou um pouco esse verso em reuniões passadas. Vamos retomar algumas coisas que já falamos e vamos também
acrescentar outras. Então aqui, temor do Senhor não é sinônimo de medo, mas sim um reconhecimento da grandeza do Senhor. Reconhecimento este que culmina em uma vida de adoração a Deus. E para nós reconhecermos a grandeza de Deus, precisamos o quê? Conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais então podemos reconhecer essa sua grandeza. A Bíblia de Estudo MacArthur vai dizer que o temor aqui é uma admiração reverente e um temor submisso. Gostei muito dessa entre aspas, definição, né? Temor a Deus é uma admiração reverente e um temor submisso. Bom, ele fala então que esse temor do Senhor é o que? O princípio da sabedoria. É aqui, como já trabalhamos anteriormente, né? Vai ter duas linhas de significado para princípio. E ao meu ver, as duas são válidas. Então a gente vai ver algumas pessoas defendendo aqui princípio como o começo do conhecimento. E outras pessoas vão defender aqui princípio como principal elemento para o conhecimento. Né? Bom, e aí a gente vai levantar aqui uma questão para a gente pensar. Por que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Por que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Em primeiro lugar, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E o que o pecado faz conosco? Ele nos cega. Então, nessa condição, sendo cegos pelo pecado, nós o quê? Podemos facilmente tropeçar e cair. Mas aí lá em Salmos vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Foi Deus que, em sua soberana vontade e infinito amor, entregou o seu Filho e nos libertou do pecado, e agora podemos enxergar a verdade e assim ser sábios. Então, em primeiro lugar, por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Outra implicação do texto. Você pode ser um homem que sabe muitas coisas. Você pode ser uma pessoa muito intelectual. Mas, em segundo lugar, o temor do Senhor é o princípio do saber, porque toda a verdade vem de Deus. Então, ainda que você não seja um servo de Deus, que reconheça que as verdades que você possuiu vêm de Deus, ainda assim, ela vem de Deus por graça comum. Nós chamamos de graça comum. Mas em terceiro e último lugar, acima de tudo, o princípio do saber é o temor a Deus, porque a verdadeira sabedoria é viver uma vida que a gente na teologia chama de corandeio, uma vida diante de Deus. E se o conhecimento que você tem não resulta nisso, significa que há erros na sua linha de raciocínio que o impede a chegar nessa conclusão, né? E qual é esse erro? É não colocar seu conhecimento diante de Deus. Ou seja, esse seu conhecimento não resulta em sabedoria de vida. Então, 3 explicações aí. O porquê o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o texto vai continuar dizendo: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é o insensato? Quais são as características de uma pessoa insensata? É importante a gente falar isso, para a gente então refletir acerca da nossa vida e verificar se nós nos enquadramos ou não no que a gente chama aqui de insensato, que a Bíblia chama aqui de insensato.
Então o insensato é exatamente aquele que não teme a Deus ou não busca o saber. Então é isso que vai ser o insensato, aquele que não teme a Deus e ou não busca o saber. O insensato ele não quer saber, sabe por que ele não quer saber? Porque ele acha que já sabe o suficiente. Trabalhamos isso um pouco em reuniões passadas, né? E é impossível ensinar alguém que acha que já sabe o suficiente. O insensato ele não vai zelar pela verdade. Muitas vezes ele vai se limitar a se sentir bem. E aí, vale muito uma frase de Lutero, muito interessante. Lutero disse assim, ó: os sentimentos vêm e vão, os sentimentos enganam. Minha segurança é a palavra de Deus. É melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano. E eu quero terminar essa exposição dessa noite trabalhando a diferença entre o insensato e o simples. Qual é a diferença entre o insensato e o simples? A diferença é que o simples ele pode se tornar um sábio. O insensato não. Pois como a Bíblia de Genebra vai trabalhar, ele vai dizer assim, ó: o insensato ele é obstinado. Eles são repreensivelmente ignorantes e resistem ao ensino. Derek Kidner ele vai dizer que o insensato ele não tem ideia alguma da procura paciente pela sabedoria. Ele não possui a concentração para isto, mas imagina que é objeto de compra. Assim, vai engolindo suas opiniões sem refletir e as derrama livremente sem ter a consciência de que está apenas demonstrando sua insensatez como um comerciante espalha as suas mercadorias. Mas ele nunca reconhecerá isso, o insensato. Porque, Derek Kidner conclui, não pode imaginar que está errado. E quando eu li isso, eu vi muito a internet hoje. Para mim, as redes sociais só evidenciam essa verdade. É claro, como a água. Quando a gente adentra o mundo das redes sociais, a insensatez humana, né? Mas essa mesma insensatez das redes sociais, ela também está presente no dia a dia. Muitas vezes de forma mais sutil, mas também está presente nas tomadas de decisões, nos pensamentos, nas posturas. E aí o Derek Kidner vai concluir. Depois de terminar esse parágrafo, ele começa outro parágrafo dizendo, e aqui eu termino minha exposição com essa frase dele: a raiz do problema do insensato não é mental, mas sim espiritual.